Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 28 de História. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre as bandeiras e também sobre os bandeirantes. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer as funções, no caso das bandeiras e também dos bandeirantes, durante o período de colonização aqui no Brasil. Nós também vamos identificar alguns motivos que levaram a ocorrer movimentos do bandeirismo e do tropismo, como a gente viu na aula anterior. Então, só recapitulando um pouquinho a nossa aula. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os conflitos e também as rotas que os tropeiros faziam para desbravar a Mata Virgem. Aqui no Brasil colonial, veremos que foram os bandeirantes os quais fizeram a função durante o período de colonização de abrir ruas, novas cidades foram criadas a partir da função deles. Então, nós vamos ter as primeiras expedições, pessoal. Ao longo do descobrimento do Brasil, com a extração do pau-brasil, e depois com a lavoura de cana-de-açúcar, houve uma necessidade braçal para realizar esses trabalhos. Para suprir, no caso, a falta de mão de obra, eles organizavam-se em expedições com o objetivo, no caso, de aprisionar os índios. Essas expedições eram chamadas e ficaram conhecidas como bandeiras. E dentro dessas expedições nós vamos ter os tipos de bandeiras, quais que eram os objetivos dessas bandeiras. Então nós vamos ter a primeira, que é uma bandeira de apresentamento, que é no caso quando eles adentraram o sertão para aprisionar os índios e levarem para São Paulo para trabalharem como escravos. Outra bandeira que existia era da prospecção. Esse tipo de bandeira, esse tipo de expedição buscava encontrar e explorar os materiais preciosos. A gente sabia que no Brasil colonial, assim como até hoje, ainda existem muitas matérias-primas preciosas. Mas nessa época, porque não eram exploradas, ainda tinham muitas dessas matérias. Outro tipo de bandeira de expedição era a de contato, no caso, contrato. Eles perseguiam os escravos fugidos e destruíam os quilombos. Quilombos eram os locais que esses escravos montavam para morar e formar novas vilas também. Então, quais eram os principais motivos para ocorrer essas bandeiras, essas expedições? As bandeiras elas tiveram como objetivo a captura de índios para o trabalho escravo, a procura de materiais preciosos como ouro, prata e até mesmo diamante. E logo após a crise da cana-de-açúcar, no caso, que foi iniciada ali em meados do século XVI, tanto a coroa portuguesa como os particulares, no caso esses particulares são os fazendeiros, eles organizavam expedições para explorar outros tipos de riqueza no interior da colônia. E quais será que eram esses locais de exploração, hein? A descoberta de metais preciosos era principalmente lá na região de Minas Gerais, de Goiás e Mato Grosso, que deu início ao povoamento delas e às disputas pelas minas, provocando conflitos armados e imediatamente uma intervenção portuguesa para organizar esse fluxo de pessoas no local. Mas também eram lucros com a mineração. Minas Gerais ela é muito rica na questão de minério, Não só de diamante, mas também a questão do carvão. Então tinham outras matérias-primas que interessavam os portugueses e os grandes fazendeiros dessa época. E pelos caminhos, no caso, com as bandeiras, seguiam também alguns parentes, no caso os negros, os mestiços, os índios que já estavam catequizados. Havia sempre um ou mais
padres nessas expedições, né, nessas bandeiras, que seguiam o curso dos rios. Todos eles andavam muito bem armados, com facão, escopeta, um arcabuz, que eram armas, no caso de fogo, e que para eles poderem se defender caso ocorresse, né, algum ataque. Haviam muitos confrontos entre os índios e esses bandeirantes. E para se proteger, no caso das flechas dos indígenas, os bandeirantes, eles usavam, no caso, uma roupa chamada gibão, que era um colete, né, acolchoado, feito de couro ou de algodão. Era uma roupa, no caso, pesada e que não dava conforto, especialmente quando era necessário combater em tempos de calor. Então você imagina você ter uma roupa muito pesada e ali no interior entre São Paulo, Goiânia, Goiás, são cidades assim que o clima é muito quente. Então causava um desconforto aos bandeirantes usar esse tipo de traje. Mas era necessário, porque ia proteger caso, né, eles fossem atingidos por uma flecha, não iria atingir diretamente eles, ia pegar primeiro no colete. E como eu falei anteriormente, os jesuítas, os padres, eles andavam juntos nessas bandeiras. Então, Portugal e Espanha, nos tempos da descoberta do Brasil, eram países muito importantes e muito católicos. No ano de 1549, chegaram, né, os primeiros padres jesuítas que pertenciam à Companhia de Jesus. Vinha para o Brasil com o objetivo, no caso, de apoiar, né, as práticas religiosas dos colonos portugueses. E, ao mesmo tempo, eles tinham o objetivo de catequizar os indígenas e, assim, convertê-los, né, ao catolicismo. Nós vamos ter uma figura bem presente no Brasil colonial, que era o Padre Antônio Vieira. Ele era um português. Ele era um grande orador e fazia os seus sermões muito famosos, nos quais eles defendiam não somente a liberdade dos portugueses ou mesmo a questão religiosa do catolicismo, mas ele também prezava muito pela liberdade dos índios. Então aqui são diferenças culturais bem grandes. Os índios com os seus trajes, né, já não andavam mais tão nus, e o padre, né, no caso, com a sua batina, com o seu respectivo traje da época. E na busca, no caso de populações indígenas, para catequizar os padres católicos, no caso, eles começaram a se deslocar pela região sul. Essa área, ela era habitada pelos indígenas e pertencentes também ao grupo da etnia Tupi-Guarani, que na região sul, atual aqui Santa Catarina, eram bem conhecidos como índios carijós também. São tanto Tupi-Guarani como os carijós, são praticamente a mesma etnia. E eles podiam ser encontrados em todo o litoral catarinense. Os carijós, geralmente, eles conviviam pacificamente com os europeus. Assim, os jesuítas, eles conseguiam, no caso, afastá-los da vida. Mas também nas matas, eles agrupavam em aldeias, que os portugueses chamavam de missão e os espanhóis chamavam esse mesmo local de redução. Então, ali a gente tem um conflito, na verdade, de ideias, mas na verdade é o mesmo objetivo. As missões jesuítas ou as reduções jesuítas tinham esse objetivo principal, de reunir esses índios, catequizá-los, os bonzinhos. Mas aqueles que não quisessem obedecer, seguir as regras, geralmente eles eram exterminados. Mas os carijós, a história vai contar que eles eram índios, basicamente que eles eram muito pacíficos. Eles aceitavam com facilidade aquilo que era pedido para eles na época. E por esse tempo, no caso, muitos bandeirantes e caçadores, né, no caso de escravos, também andavam, no caso, pela região. Procuravam os índios para levar aos engenhos de açúcar, geralmente longe das terras aqui de Santa Catarina.
Assim, eles atacavam as missões, né, as aldeias onde viviam, os jesuítas e também os índios. Os jesuítas, pessoal, eles se opunham, né, no caso, aos ataques dos índios e não conseguiam se defender e acabavam por ser escravizados. Então, quando o índio não quisesse obedecer tanto ao padre jesuíta como também ao bandeirante, que dava também essa ordem, eles acabavam sendo escravizados. Eles só iam servir mesmo para a questão do trabalho braçal da época. E qual será que foi a importância dos bandeirantes? As bandeiras, né, elas foram as expedições particulares, então era dos grandes fazendeiros da época. Alguns participantes, eles se destacavam nessas expedições. Então, nós vamos ter o Bartolomeu Bueno da Silva, que ele é conhecido como Anhanguera. Hoje a gente até tem mesmo algumas instituições com esse nome. Em Tupi-Guarani, Anhanguera significa diabo velho. No caso, ele foi um bandeirante que liderou a expedição em direção à região de Goiás. E ele contou uma famosa história, no caso, para prender a atenção dos índios, né, que habitavam na região. Ele pegou, no caso, uma bacia, ele encheu de cachaça, de aguardente, e o Bartolomeu, no caso, ele ateou fogo nela e, obviamente, por ser um material que gera combustão, pega fogo, os índios acabaram ficando assustados, pensando que realmente era água, mas na verdade era um material que possui álcool, a cachaça, né? Então pegou fogo, os índios ficaram assustados e ele ameaçou esses índios, no caso, se não obedecessem, não seguissem as regras, ele iria botar fogo, digamos, em toda a região que tem água, ali na região de rios mesmo. Então os índios, apavorados com a situação, vendo que ele colocou fogo num material líquido, começaram a submeter as ordens desse Bartolomeu. Então, ele foi um importante bandeirante porque, com certeza, usou a violência, mas ele tinha táticas também para que esses índios, né, se aproximassem, de certa forma, dele e obedecessem essas ordens desse bandeirante em especial. Aqui nós vamos ter ele, o Bartolomeu Bueno da Silva, o conhecido como Anhanguera. Anhanguera é o nome que os tupis deram para ele, que significa diabo verde, então diabo velho. Então boa coisa também ele não era não, hein? Era provavelmente muito bravo. E também a gente vai ter outra figura, outro bandeirante bem conhecido na história, que é Borba Gato. Ele participou das expedições em direção à região das Minas e participou da Guerra dos Emboalas, um conflito armado envolvendo os bandeirantes e os forasteiros pelo domínio das minas, né? Principalmente ali na região de Minas Gerais, pelos minérios, materiais preciosos que essa região cedia. Então, esse é o Borba Gato. E só para a gente fazer mais ou menos um paralelo, como a gente viu a questão do tropismo, esse movimento que a gente está vendo na aula de hoje é o bandeirismo. E qual que será que é a diferença? Então, o tropismo ele foi um sistema social de extrema importância para a ocupação do fato das fronteiras abertas anteriormente pelos bandeirantes. Os tropeiros eles cruzavam o interior do Brasil, criando rotas e trilhas em busca dos muares, que eram os burros, e das mulas também, para a utilização como um meio de transporte. Então, o primeiro movimento foi o bandeirismo, que eram pessoas que vinham lá do interior de São Paulo, para depois aí surgir o tropismo, que surgiu aqui na região também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também de São Paulo. Então, é essa a diferença basicamente. O bandeirismo surge antes do tropismo e o tropismo ele é uma continuidade, né, digamos, do sistema que já era a busca de alimento, formar novas vilas e criar novas cidades, povoar mesmo as regiões de mata fechada.
Eu espero que vocês tenham feito anotações sobre essa aula e agora nós vamos para a nossa atividade da aula de hoje. E eu aguardo vocês. Até a próxima, pessoal!